Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Mães e Caminhos. Hoje, a nossa conversa é marcada por maturidade, consciência e muita lucidez sobre a realidade que se vive no dia a dia. Falamos sobre maternidade atípica a partir de um olhar que não nega as dificuldades, mas também não se perde nelas. No episódio de hoje, eu converso com Ana Carolina, a Carol, como todo mundo chama. E foi uma conversa sincera, firme e muito real. Eu queria que você se apresentasse, né? Falasse quem você é, para que as pessoas pudessem te conhecer. Ana Carolina, só que me chama assim a minha mãe, quando tá chateada, para todo mundo é Carol, né? Eu sou mãe de duas meninas, Helena tem 10 anos e Olivia tem 2 anos e 7 meses. E hoje eu sou mãe das meninas, né? Mas eu tenho uma formação na parte de comunicação, trabalho na parte administrativa, já fiz de tudo um pouco na minha vida, mas eu sou mãe das meninas mesmo. Como é que a maternidade atípica hoje te atravessa? E em que situação? Por que você é mãe atípica? Engravidei aos 41. Foi uma gestação que a gente não programou, nem eu nem meu marido, aconteceu, né? E durante a gestação a gente descobriu que iríamos ter uma filha, a gente já sabia que era menina, que ela iria vir com quadro sindrômico. Certo. A gente não sabia qual síndrome, né? Nos foi oferecido fazer aquele exame de amniocentese, alguma coisa assim, que é de coletar o sangue do bebê ainda no útero. Então a gente teve muito receio porque já era uma gravidez de risco, né? Então não. Então iríamos ter uma criança com a síndrome que não sabíamos qual era. Então, para meu marido, foi engraçado que eu lembro que ele disse assim, a médica: não, doutora, para mim é como se ela fosse vir com cabelo liso ou cabelo cacheado, ou fosse ser morena ou branca, né? E eu não fiquei muito confortável com isso. Para mim foi algo muito mais complexo, porque eu disse, não, mas eu quero saber o que é. E o que é que eu posso fazer, né? Eu queria esgotar tudo que pudesse ser feito enquanto na gestação, né? Não, mas o que é que eu posso fazer? O que é que a gente pode descobrir? E eu lembro que a médica foi muito bacana comigo. E ela disse, mãe, não vai mudar nada. O que está feito, né? Quando ela nascer, a gente vai descobrir qual é o quadro, o que é que vai acontecer, né? Então a gente programou para ter a Olivia em Recife, porque aqui em Caruaru a gente teve medo de não ter suporte, porque a gente teve medo dela ser cardiopata, né, tudo mais. E quando a Olivia nasceu, a Olivia deu um choro forte e foi embora no choro. Ficou cianótica, já correu, foi entubada, foi para UTI neonatal, e nós não sabíamos o que a Olivia tinha, porque a Olivia não respirava, né, pelo narizinho, e foi uma bateria de exames, foram dias horríveis, né, de UTI neonatal, que, assim, acaba com a mãe, eu acho que é a pior fase mesmo, essa fase. E até então, a gente só fechou o diagnóstico de Olivia com 1 ano e pouquinho, porque teve batalha com o plano judicial para fazer exame genético e tudo mais. Mas, até então, o geneticista que nos atendeu, ele falou da síndrome de Olivia, que era uma síndrome ultra rara. Então, aqui no Brasil é um caso, né? O geneticista que atendia ela nunca tinha atendido nenhuma criança com essa síndrome. Então, é uma caixinha de surpresa. A gente tá andando pelo terreno muito, né, que a gente não sabe como vai se comportar. Mas ela se desenvolveu do ponto de vista cognitivo, motor, tudo dentro de uma normalidade para a idade dela, mas a síndrome está lá, né? A gente não sabe até onde ela vai. Aí ser mãe atípica foi isso, foi que eu fui me descobrindo também nas necessidades dela, que não era uma rotina normal, né? Como outra criança, como eu tenho uma filha mais velha, foge da rotina de uma criança normal às necessidades que a Olivia tem. Então, eu sou uma mãe atípica por ela também precisar, né? Ela ser uma criança atípica. Como é que foi para você receber, de fato, o diagnóstico da síndrome? Ai, Ju, fazia 10 dias que a Olivia estava na UTI, né? Eu estava ainda, foi uma cesariana, então eu estava operada, estava me recuperando de uma cirurgia também. E nós tínhamos marcado com o geneticista uma
reunião. Então a gente foi vê-la logo que chegou no hospital, eu tinha ido dormir em casa, e quando eu cheguei o médico, né, já estava nos aguardando, tivemos aquela reunião, e quando ele falou, olha, tudo indica, pela minha experiência, que seja Heine, que é uma síndrome muito rara, ultra rara. E quando ele começou a falar, eu senti meus pés, assim, eu estava sentada, mas eu não sentia mais. Foi um formigamento que me tomou, e eu via ele gesticulando, abrindo na boca, conversando, mas ficou inaudível, assim, eu não estava, né, e eu lembro que depois meu marido tocou assim em mim, e Kleber falou, né, volta, né, porque eu acho que eu devia estar muito aérea mesmo. E a gente perguntou, sim, doutor, mas é compatível com a vida, e tem muita criança mais velha? Ele disse, não, poucos casos. Então, foi um medo, um pânico pela vida dela e pelo que poderia vir, a qualidade de vida dela, né? Então, se a Olivia saísse daquela UTI, que ela não estava respirando bem, estava entubada, estava tudo mais, como é que ia ser o futuro? É a incerteza, que incerteza e filho é uma coisa que anda junto, né? Sim. Você sabe que quando você engravida, você não tem mais segurança de nada na vida, né? Sim. Você não, a gente tem uma ilusão de que a gente domina, né, as coisas, que a gente consegue controlar, e filho vem para acabar com isso. Mas um filho atípico é elevado isso a uma potência enorme, porque é um medo. Eu acho que nessa época só foi medo, pânico, né? E depois, conforme a Olivia foi crescendo, foi meio que a gente disse que tudo que se colocou para a Olivia, ela foi superando. Né? Aí entra a sua fé, entra o que você achava que você não tinha força, e você acha, vem, né? Eu acho que nasce a mãe, nasce a culpa, mas nasce também uma força que é maior que tudo. E ela foi crescendo, e a gente foi vendo os avancinhos dela, sabe como é? E tem uma terapeuta que ela nos acompanha até hoje, que ela disse, ó, não vamos olhar para o diagnóstico. Olivia não é a síndrome, ela é Olivia, né? E foi muito bacana a visão dela, que hoje é uma amiga nossa. Ela não é só terapeuta de Olivia. Mas ela trouxe sabe como é? Me resgatou. Porque às vezes você fica meio imersa numa coisa de, ai meu Deus, como é que vai ser, né? Só o medo, se você deixar ele domina mesmo. Mas tem que arregaçar a manga, não. Sim. Você falou no momento que existe a mãe, a culpa. Você carrega esse sentimento de culpa? Ah, Ju, eu pensei muito, até porque aí você vai atrás de todas as probabilidades, possibilidades, né? Eu disse, não, então é porque eu engravidei mais tarde, né? Eu já tinha mais de 40 quando eu engravidei. Meu Deus do céu, vê só que loucura. Eu tava tomando um remédio para ansiedade, né? Consultei todos os médicos, né? Não posso continuar a tomar durante a gestação, não, pode continuar, essa é uma medicação segura, mas tudo passa na sua cabeça, né? Até onde, né? Meu Deus do céu, será que foi culpa minha? Será que não foi? O que é que eu fiz, né? E o que é que aconteceu? E tem muito uma coisa assim, meu Deus, por que comigo? Eu acho que é inevitável você fazer essa pergunta. Sim. E é muito interessante que depois, óbvio, é uma questão, acho que até da maturidade mesmo, né? Foi muito bacana também a Olivia ser a segunda filha e chegar nessa idade para mim, porque aí eu já tenho outra visão. E já foi, lógico, você cai na armadilha de por quê, mas depois assim, e por que não eu? Né? E por que não a gente? Por que não minha família? Né? Nós não temos essas, né? Não somos alecrins dourados, né? Então, assim, não, vamos trabalhar, vamos ir atrás. Mas a culpa veio nesse momento de, assim, o quanto eu fui responsável por tudo aquilo. Mas depois, aí veio todos os médicos, né? Veio a ciência e me mostrou que o quadro de Olivia poderia ter acontecido em qualquer fase da minha vida, eu não tive essa responsabilidade por nada, né? Que a gente acha que a velha coisa de querer dominar tudo, controlar tudo. Mas a culpa é isso. Então, eu acho que como eu dei um stand-by na minha vida de Carol, como mãe, como mulher, hoje eu sou mãe, eu não carrego mais essa culpa. Eu não tenho mais culpa em relação a Olivia de não
tudo dela eu tento assim. Não, ela tá precisando de ela precisou agora há uns dias de um neurocirurgião. Então eu vou procurar os melhores. Eu quero que ela vá atrás do melhor. Então eu ligo, vou atrás, peço favor, sabe como eu fico uma louca. Então assim, a culpa por ela não, porque eu trabalho muito para ela ter acesso a tudo, Sim. né? Aí vem a culpa pela outra, que não é atípica. Que aí eu tenho que também dar atenção à outra, Sim. né? Culpa é mãe, é inerente, porque você sempre acha que pode fazer um pouquinho a mais. O que é que você sente falta da Carol mulher? Ah, ai, meu Deus, Ju, eu sinto falta do tempo só para mim, desse, da liberdade, né? Do tempo. De dizer assim, não, hoje eu quero fazer isso e ir e fazer, né? Sim. Parece que a gente perde o ir e vir quando a gente é mãe. Eu sinto falta do meu tempo de ser. E de, sei lá, eu acho que o peso da responsabilidade de um filho chega chegando, sabe? Assim, para quem quer também, porque eu acho que a maternidade não chega para todas as mulheres igual, Sim, né? sim. Ela São experiências são diferentes, experiências né? bem diferentes. Mas eu sinto falta de um tempo para mim, de ver uma coisa que eu gosto na televisão, de escolher a música sem pensar que vai ter uma criancinha absorvendo alguma coisa dali, né? Eu sinto falta de uma liberdade disso, de estudar uma coisa que eu gosto, porque acaba que o orçamento da família fica comprometido para outras coisas, né? São várias coisas que a gente tem que sair abrindo mão, mas eu sinto falta. O que é que você fazia há muito tempo atrás e que hoje você não consegue fazer de jeito nenhum? Ah, dormir até tarde, ser dona do meu sono, assistir o que eu quiser, sair a hora que eu quero, voltar a hora que eu quero. Hoje eu preciso de toda uma logística. Se eu quiser fazer, pronto, para estar aqui hoje conversando, para a gente conversar. Veja, é uma conversa entre duas amigas, Sim. mas tem que ter toda uma logística. Quem vai ficar com uma, quem vai ficar com a outra, Sim. né? Eu sinto falta disso, dessa liberdade de sair, ver mais meus amigos, sabe como é? Ter um tempo com meu marido, só a gente mesmo, sabe como é? Eu acho que é a individualidade mesmo, que a gente Sim, vai sim. perdendo um pouco. Hoje você tem rede de apoio para te ajudar com as meninas, porque não é só a Olivia, né? Tem a Helena Então, também. A Helena está no início da adolescência, tá difícil. Eu tenho meus pais, né? Minha mãe, minha irmã e meu pai, que é realmente meu ponto forte, assim, sabe? Minha rede legal de apoio. quando você sai Hum. e as meninas ficam com eles, como é que fica seu coração? Fica ok ou fica pensando e manda mensagem, liga? Ai, depende. Eu acho que hoje eu já tô numa fasezinha já de relaxar um pouco mais, né? De conseguir e ter, assim, não, elas estão bem cuidadas, estão, óbvio, alimentadas, não tem mais Sim. nenhum perigo, né? No começo, nos primeiros anos de Olivia, nos primeiros meses, foram mais difíceis, porque nós tivemos que ter home care em casa, então, assim, era todo um cuidado. Pronto, eu acho que o primeiro ano de Olivia eu não saí para canto nenhum. Para canto nenhum, porque a gente tinha técnica de enfermagem em casa, então tinha que estar monitorando as meninas, então assim, eram muitas demandas, mesmo que meu marido, ele tinha medo de ficar sozinha, ele teve muito receio, então assim, eu podia me ausentar, questão assim, de uma hora e já era ligando, volta, sabe como é, então foi uma fase realmente que a gente tinha muito insegurança, a gente estava bem inseguro nessa fase, mas depois conforme as meninas foram crescendo, a Olivinha foi tirando, ela tinha dispositivo, ela tinha traqueostomia e teve gastrostomia também, teve GTT. Mas depois que ela tirou, ó, vida que segue, aí o medo passou mais e eu fui ficando mais tranquila de deixá-las. Hoje eu consigo. Ficou com minha mãe, com minha irmã, eu já sabe como é. Mas eu sempre acho ainda que eu estou incomodando. Sabe como é? Então, assim, pedir para alguém ficar, eu sei, não, tá incomodando elas, então, assim, não, vou ter que voltar logo. Então, eu nunca tenho aquele momento, ai, tô relaxada agora, não, né? Eu não tenho a insegurança de deixar porque sei que estão bem cuidadas, mas tenho ainda isso
a sensação de estar incomodando alguém, né? Eu tenho. O que é que você falaria para mães que ou acabaram de descobrir ou que estão nessa dúvida? O diagnóstico de Olivia foi muito bom fechar, né? Só conseguimos fechar mesmo quando ela tinha 1 ano e pouquinho, porque aí foi realmente um exame genético que bateu o martelo de qual síndrome era e tudo mais. Mas isso também, eu lembro de um enfermeiro que ele me dizia na UTI assim, olha para sua filha, né? Porque às vezes os monitores meio que enlouquecem, apitam tudo na UTI e você fica louco. Não, olha para ela. Ela tá bem, ela não tá ficando cianótica, não tá ficando roxinha, ela tá bem. Então, descarta o monitor, sabe como é? E eu vivi e parei olhando para ela. Então, eu olho muito para minha filha. Eu sei que tem a síndrome, né? Assim como também hoje convivo com muitas mães que têm TEA, TDAH, né? A minha mais velha tem TDAH. Então, eu não gosto do rótulo. O rótulo me dá uma certa inquietação. Ela é Olivia, sabe como é? É Helena, e eu tento viver de acordo com isso. Então, eu acho que as mães que receberam estão pensando, porque eu acho que a mãe, ela sabe um pouquinho, né? Sente, né? Por mais que a gente, não, pode não ser nada, né? Pode só ser uma característica dela, é uma criança que é diferente. Não, a gente, o coração da mãe meio que sente, né? Então, eu acho que é saber assim, ó, é seu filho, é algo a mais dele, sabe como é uma característica dele. Aí eu volto à frase do meu marido. Então é assim como tem criança que tem cabelo liso, vai ter criança que tem cabelo cacheado. Então é uma característica. É forte, é pesado, né? Eu vejo realidades muito mais complexas que as minhas. São crianças que precisam de suporte muito maior do que minha pequena, mas que eu acho que o diagnóstico prende muito. Então, é bom, né, a gente tê-lo, dar um norte e tudo, vai lhe orientar para você fazer as demandas que precisa, né, as terapias, mas olha para o teu filho e sabe como é uma ligação muito bacana, mãe e filha. A gente é o melhor médico do filho e a mãe. Quem mais sabe do seu filho é você. Uma coisa que eu achei interessante, eu acho que foi umas 3 ou foi 4 vezes que você mencionou falas de profissionais que deram uma acalmada, assim, né, para você. Como é que você enxerga o papel desses profissionais na sua vida e na vida de Olivia? É essencial, né? Desde a UTI. Enquanto a Olivia estava na UTI NEO, sendo toda monitorizada, ter o acompanhamento de uma psicóloga para as mães, né? Eu achei aquilo ali incrível, que eu nem sabia que existia. Primeiro que é um mundo que se abre. Eu acho que é interessante a gente dizer para uma mãe que está chegando agora assim, ó, você vai passar por um portal e nada mais vai ser como antes. Porque a verdade é essa, nada, 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 nada. E eu acho que eu atravessei esse portal ainda na UTI. Porque eu fui descobrir, não, ó, tem um suporte, tem uma terapeuta que ela vem, ela conversa com você, e ela ficava do meu lado enquanto eu estava com a Olivia no colo, eu lembro da psicóloga conversando comigo, e a primeira fala dela foi dizer assim, mãe, é um processo para você, ela não tá sentindo dor. Porque eu lembro que eu chorava, aí vem o pós-parto, né, o puerpério também, que você tá no seu processo, mas a criança tá ali. E uma médica da UTI NEO, eu chorando muito, ela disse, mãe, ó, para chorar a gente chora da porta para lá. Da porta para aqui, eles precisam que você seja forte. Então, vamos se acalmar, passa uma água no rosto e volta. Eu, ai meu Deus, que médica grosseira, né? Mas assim, foi muito bacana, porque realmente o filho precisa de você naquela hora inteira, né? Mas assim, como é que você tá inteira? Você tá destroçada, né? Não tem como. E foi muito bacana, tanto a fala da psicóloga depois, ó, é um processo seu, é você que está vivendo isso, né? Olivia não está sofrendo, ela está bem, ela está medicada, mas eu vinha para casa à noite morrendo de culpa, né? Não, eu não vou deixar minha filha no hospital. Eu acho que o dia mais difícil até hoje foi quando eu tive alta da maternidade, né? Você está bem, você está de alta, e ir para casa e não levar minha filha. Então, aí tem a voz
dessa terapeuta que me acompanhou durante todos os dias da UTI, e depois todos os profissionais, Ju, de todos, você ouvir uma voz de apoio, porque você se sente muito sozinha. Uhum. É uma realidade muito solitária, Sim. né? Então, ter alguém que, ó, tem uma voz empática, sabe como é? Ó, vai passar, né? Então, é muito bacana. Tanto as terapeutas de Olivia, quanto os que me acompanhavam. Porque eu não deixei de fazer terapia na gestação, e logo após também da gestação, eu voltei em contato, fiquei fazendo online com a minha Sim. terapeuta, e foi muito bacana. Ela disse, ó, Carol, é um processo seu agora. Ela me disse muito isso, né? É como você vai lidar com isso. A Olivia não vai lembrar. Eu falei, meu Deus, é verdade, né? Porque a gente pensa que é tudo aquele, né? A gente tá no meio de um furacão, a gente não tem muito essa de dissociar, né? O que é a realidade dela, porque ela é um bebê, ela não estava sofrendo, e eu estava naquela A questão da angústia. proteção, de, Com né? Preciso certeza. proteger, preciso cuidar. A gente tem, veja, o cérebro da mãe deve ser composto de uma química diferente do pai, porque Ju, eu tinha uma ideia. Isso é muito doido. E depois eu até compartilhei com outras mães, elas me disseram a mesma coisa. Eu tinha a sensação de que era eu que estava segurando a vida de Olivia. Sabe como é? Parece que se eu não tivesse no hospital para correr para o banco de leite, aí eu já tinha tudo cronometrado, né? Sim. Aí eu ia para o banco de leite, fazia ordenha, fazia tudo para ela ter acesso ao meu leite. Então, de 9 horas ela ia ter a dieta, então já era com o meu leite, eu saía, tinha que me, né, fazer toda... a gente tinha que se esterilizar, fazer tudo, botar capote e tudo, porque quando o leite fosse para ela, eu já queria que ela mamasse no meu colo, para ela saber que aquele leite era o meu. Sabe como é? O cheiro, ela associar o leite da mãe, vê que loucura. Eu falei, não, enquanto eu estiver aqui, ela não vai partir. Sabe como é? É uma coisa assim, ela era como se eu estivesse segurando mesmo, unhas, era minha mão, literalmente, que estava segurando ela. Sim. É muito doido isso. Eu lembro que teve uma intercorrência quando ela estava na UTI, desculpa. E a equipe médica vai em cima, né? É um UTI. São vidas muito sensíveis, é tudo muito, qual é a palavra? Delicada, né? Sim. E quando as meninas disseram, doutora, aquele barulho, todo mundo correndo, eu lembro que eu estava com a Olivia no colo, eu apertei ela com tanta força no colo. Eu disse assim, não, meu Deus, a minha não, por favor, não leve ela, sabe como é? E, não, hoje ela não vai, porque ela estava aqui comigo, ela estava no meu colo, né? E quando eu ia para casa dormir, era um sono que era muito doido, porque como se fosse eu tenho que desligar agora, mas eu tenho que ligar a hora para voltar, sabe como é? Sim. Então, foi difícil. Eu tinha essa ilusão de que estava nas minhas mãos a vida dela. É perturbador isso, mas me guiou. Foi o que também me deu força para estar aqui. E que, de qualquer forma, você esteve lá, né? O tempo todo. Estou até hoje. Sim, sim. Você fez o que podia e o que não podia. Isso é verdade. Você fez tudo e além, né? É verdade. Eu queria agradecer muito. Ai, obrigada. Você ter aceitado essa conversa. Foi muito bacana. Fazia tempo que a gente não conversava. É verdade. Eu te deixei a par, não foi de tudo. E foi muito bacana lhe ouvir. Eu enxergo, de fato, uma maturidade muito grande na sua voz. E uma fala de que teve situações complicadas, mas que você caminhou, né? E não tem outra... Eu fiz uma postagem assim, que rede social é uma loucura, né? E tem hora que é uma babaquice também. Mas teve um dia que eu coloquei assim, que você não tem muita opção quando a única opção que lhe é dada é ser forte. Você não tem muito para onde ir. Sim. E eu acho que isso tá não só com qualquer mãe atípica parece que é mais ainda. Você não tem opção. Não dá para você simplesmente dizer eu não quero, eu não vou. Sabe como é? Não tinha como eu fazer isso. Sim. Né? Eu tive que ficar, a Olivia teve que ficar sempre voltando para bloco cirúrgico, então era anestesia geral, sabe como é? Então eu tinha que ir com ela, eu entregava ela no bloco cirúrgico, sabia que ela ia ser apagada, porque a anestesia geral não se apaga. E ela era um bebê, ela tinha, sabe como é? 2 meses, e eu fazia, meu Deus, né? E exames, ela passou por tanta coisa, sabe como é? Eu digo, não posso, né? Eu não tenho outra opção. Minha opção foi ser forte, foi caminhar, foi continuar.
E acaba que isso cria uma casca e você amadurece, ou querendo ou não querendo, mas é a sua opção. Tem que caminhar, não dá para parar. Sim, Não dá- nem mãe dá para parar, e mãe atípica é que não para mesmo. É em outra exatamente. rotação. Desculpa, converso muito, falo muito, mas é Obrigada, porque eu que te agradeço, Ju. A de atenção, a coração. escuta. Obrigada mesmo. Carol, obrigada novamente por dividir sua história com tanta clareza e responsabilidade emocional. A forma como você fala da sua filha, das escolhas que precisou fazer e das falas que te atravessaram ao longo do caminho mostra o quanto informação, escuta e respeito fazem diferença na vida de uma família. Que esse episódio possa alcançar outras mães que estão buscando referências mais honestas, menos idealizadas e que também possa provocar os profissionais a pensarem sobre o impacto das palavras que escolhem usar. Obrigada por essa troca e obrigada a você que nos ouviu até aqui. Até o próximo episódio do Entre Mães e Caminhos.